A ferida do abandono. Como que se desenvolve a ferida do abandono? É aquela percepção que a criança tem que nem sempre é verdadeira, mas sempre entendendo que tudo da comunicação é a percepção, é a forma com que a gente vê. Então, assim, a criança que se sentiu de alguma forma sem a presença dos pais ou sem a presença de adultos saudáveis para ela, que os pais assim saíram para trabalhar ou preferiram deixar a criança com alguma pessoa para fazer uma viagem, não tiveram intenção de abandoná-la, não tiveram nenhum tipo de abandono, exatamente. Mas a criança se sentiu abandonada naquele momento. Não se sentiu amparada suficientemente. Teve uma situação, que, por exemplo, o filho ficou com medo de um bichinho que estava no chão. Por exemplo, ela gostaria de ter o pai ou a mãe ou algum adulto que a acolhesse e a dissesse, isso não é nada ou isso é um bichinho. Mas ele não vai te fazer nenhum mal, não vai te causar nenhum dano, Não vai te trazer nenhum desconforto para você. Então, se ela se sentiu neste momento abandonada, ou a mãe saiu para fazer algum trabalho fora da casa e deixou a criança, e nesse período ela teve alguma situação que ela não sabia lidar sozinha, Ela se sentiu abandonada, desprotegida nesse momento, com essa situação, seja ela qual for. Então, eu trabalho com regressiva. A regressão é a gente vai voltando na vida, na infância. Então, é bem corriqueiro nos atendimentos aparecer cenas de que na primeira infância, então até os 7 anos, onde a criança se depara, com esse sentimento de abandono. Por quê? Porque talvez ela tenha acordado, e não tem ninguém próximo para acolher. Então, aquele tempo em que a mãe ou o pai ou o adulto, enfim, chega para acolher, na memória dela ficou registrado de abandono. E às vezes as pessoas questionam, mas Cida, uma cena tão pequena assim tem uma consequência tão grande no meu sistema? Eu digo que sim, sim tem. Se seu sistema trouxe, é porque isso é importante, porque é uma percepção que ficou, uma memória que ficou gravada dentro do campo e é uma emoção, um sentimento de abandono. Então, como é que você identifica a ferida do abandono dentro de você? A ferida do abandono, quem tem essa ferida, ela é uma pessoa que tem muita necessidade de presença de pessoa com ela. São pessoas que têm a ferida do abandono que não conseguem ficar sozinhas. São aquelas pessoas que têm fobia, que têm agorafobia, enfim, de ficar sozinha ou sentimento de solidão. Para elas, a batidinha na ferida é assim, é uma dor muito grande. E são pessoas também que têm uma carência afetiva muito grande. Então, são pessoas que precisam de toque, são pessoas que precisam de abraços, são pessoas que precisam de reforço emocional o tempo todo. Tipo, eu te amo, você é muito importante para mim. Essas falas de validação, de certa maneira, para a pessoa que tem a ferida do abandono, elas são importantíssimas, elas são fundamental,
Porque elas trazem um sentimento de que agora eu estou protegida, né? Agora eu estou acolhida. Agora eu tenho alguém que me protege, que me cuide, que me traz a sensação agradável. Então, é esse o entendimento da ferida do abandono, porque elas se sentiram abandonadas no passado e lembrando que nem sempre foram, mas a percepção foi isso, a interpretação foi essa. E quando adultos, elas têm uma necessidade muito grande de estar na presença de pessoas, de andar sempre em companhia, nunca sozinhas, né? Não consegue ficar sozinha. É aquelas pessoas que têm uma carência afetiva gigante, uma carência de presença, uma carência de toque, uma carência de fala, enfim, todos os estímulos, né, pessoais. São pessoas que preocupam muito por antecedência, sofrem e ainda sofrem por antecedência, né? E elas adoram se comprometer com tarefas, com aquelas tarefas de voluntariado, né? Que tragam justamente essa aglomeração de pessoas, esse sentimento de não estar sozinha, de estar sempre acompanhada, de receber elogios e de perceber que faz bem para as pessoas, de perceber que consegue entregar os afetos que não receberam, ou a presença que não receberam. Então, as pessoas que têm a ferida do abandono aberta, elas funcionam muito bem socialmente e precisam se sentir acolhidas, né? Então, acolhidas, né? Gostam de aplausos, gostam de ser acolhidas. Então, se você tem a ferida, né, do abandono, o primeiro passo para você começar a se libertar, a ferida do abandono, é começar a olhar mais profundamente, mais saudavelmente para o seu relacionamento com você mesma. Porque quando você espera do outro, quando você diz, né, para você que você precisa da presença do outro próximo de você, você está invalidando a sua própria presença. Então, se você tivesse que começar a conviver mais com você e desenvolver um relacionamento mais saudável contigo mesma, fazendo isso, você vai começar aos poucos a se autorizar a ficar um pouco mais sozinho. E os sentimentos de medo de se sentir abandonado ou de não se sentir amada, aí você vai derrubando as barreiras, né? As barreiras que de verdade só estão dentro da sua mente, só estão dentro da sua cabeça. As pessoas não te abandonaram, elas não te abandonaram, elas só convivem um pouco menos com você. E as pessoas, né, que têm a ferida do abandono, são aquelas pessoas que normalmente elas não conseguem manter relacionamentos ou mesmo amizades à distância. Por quê? Porque elas precisam sempre da presença, né? Porque elas precisam do toque, porque elas precisam desse contato, né? E isso é fundamental para as pessoas que têm a ferida do abandono. Fiz entender? Então, vamos anotando aí, né, para saber qual é a ferida que está predominante. Lembre-se que eu disse, muitas vezes a gente vai ter mais de uma ferida, mas sempre vai ser uma que vai predominar. Vai ver as características, né, de como o seu sistema reage, de como você reage, né, como que você está reagindo, né? E lembre-se sempre, você se conhecendo, se autoconhecendo, você começa a ter compaixão pelos outros, entendendo que é a ferida deles que está falando. Muitas vezes é a ferida que estão falando, né? Se não tiver, para não ter sofrimento, né? Para viver uma vida saudável, precisamos reconhecer as nossas feridas e tratá-las, porque elas nos impedem de viver uma vida plena.
ok?